Meus amados irmãos, queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para apresentarmos mais um programa chamado Personagens Bíblicos. Estamos em uma série profética, doutrinária, histórica, sobre os 12 apóstolos de Jesus. E já abordamos vários apóstolos e hoje vamos finalizar esse episódio falando sobre a figura de Tomé e Simão, o Zelote. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. E de forma carinhosa nós estendemos esta saudação a todos que estão conectados conosco. Queremos deixar aqui um texto para nortear aqui o nosso estudo, que está no livro de Marcos, capítulo 3, verso 14, que diz assim: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Primeiramente, nós vamos aqui abordar sobre Tomé, e nós entendemos até mesmo que Tomé é um dos discípulos mais conhecidos entre os apóstolos, porém um dos mal compreendidos, porque nós vamos ver que Tomé, ele foi chamado pelo mesmo Jesus que chamou os outros 11 que nós estudamos ao longo desse estudo. Pastor Tiago, ele vai falar alguma coisa introdutória sobre o chamado de Tomé pelo Senhor Jesus. Mais uma vez, quando nós falamos de Tomé ou falamos dos discípulos, nós vamos além do conteúdo bibliográfico de cada um deles, mas sim dentro dos aspectos espirituais que envolvem a vida desses discípulos. E com Tomé não pode ser diferente. Como bem colocado pelo pastor Marcos, talvez Tomé tenha sido mal interpretado e mal compreendido. Então, nós podemos iniciar aqui neste programa falando de Tomé, que também ele era chamado de Dídimo, que tem um significado que conota a gêmeo. Não há uma evidência bíblica de que Tomé tenha tido um irmão gêmeo ou tenha tido um irmão, mas essa conotação, essa colocação dídimo, talvez tenha sido por conta do seu temperamento e por conta da sua característica, Toda a história de Tomé nos mostra que Tomé era um homem sensível, emotivo e profundo e constante naquilo que ele fazia. Ele não tinha medo de expor as suas ideias, as suas opiniões e tampouco expor as suas dúvidas, as suas perguntas. E é algo que nós vemos que é bem precioso diante dos olhos do Senhor. Pois Tomé, ele era um homem que queria certeza. Ele queria a confirmação, mas não para se justificar, pastor Marcos, mas para entregar o seu coração por inteiro naquilo que ele tinha a certeza. E a Bíblia nos mostra que Jesus ele nunca rejeitou esse tipo de coração, ele nunca rejeitou esse tipo de postura. A dúvida sincera ela sempre foi um terreno fértil para que a revelação ela brotasse e ela nascesse. E dentro da história que envolve a vida de Tomé, nós vamos observar que existem momentos que são marcantes na vida dele. Por exemplo, em João 11, verso 16, o Tomé ele toma uma postura corajosa. Havia um risco de morte. Tomé ele não recuou, enquanto muitos outros hesitavam, recuavam, tinham medo. Tomé ele declara com autoridade e com propriedade: vamos nós também para morrermos com ele. Uma postura de quem estava definido. O coração de Tomé era um coração que, embora por alguns momentos tivessem dúvidas, ele demonstra ali uma lealdade profunda. Ele demonstra ali a sinceridade e a lealdade sincera. E é a coragem que fez com que o amor nascesse. E a noiva,
né? A igreja, corpo de Cristo, a noiva de Cristo, ela conhece esse sentimento. Esse sentimento ele é declarado, por exemplo, em Cantares, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor. E foi de fato o que ele viveu, né? Séculos depois, ele não temeu a morte, não temeu as provas, não temeu as circunstâncias, mas se colocou ali por amor e por sinceridade diante dos obstáculos que se levantaram, né? Um outro momento que marca muito a história e a vida de Tomé é a sinceridade dele, que está mencionado em João 14, verso 5. Né, quando menciona que na última ceia, o Senhor Jesus, ele falava sobre a eternidade, os caminhos espirituais, de comunhão, e a palavra fala que todos ali ouviam, mas teve um homem que teve coragem de fazer uma pergunta, e esse homem ele foi Tomé, e ele faz a seguinte pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber do caminho? Como podemos saber o caminho? Então a pergunta de Tomé, ela abre um espaço, talvez por uma das maiores revelações, ou uma revelação que marca todo o contexto do Evangelho. Porque o Senhor Jesus, ele responde, de que forma, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Maravilha. Né? Uma palavra que ecoa os séculos e que está presente, inclusive hoje, nos dias da igreja. Né? Então a sinceridade de um servo, ela gera uma revelação para toda a igreja. Uma revelação que transcende o cronos, transcende o calendário, o cronograma, o tempo humano e persevera pelos séculos. Mais uma vez, Tomé, ele se coloca na condição daquilo que chamamos de buscador, daquele que busca, né? Que está evidente ali em João, capítulo 20, versos 24 ao verso 29, que acontece no episódio após a ressurreição do Senhor Jesus. Não é um episódio marcante, um episódio real em meio à igreja, um episódio que marcou a história da humanidade, né? Porque se nós pegarmos hoje o calendário, nós vamos ver antes de Cristo, depois de Cristo, né? Um fato que marca em todos os aspectos a história da humanidade. E após a ressurreição, Tomé ele não se contenta com os relatos, com os boatos, né? Ele queria de fato um encontro real. Ele queria de fato a presença do Mestre. Ele queria de fato estar lado a lado com o Senhor Jesus. Ele queria ter essa certeza espiritual. E Jesus, em vez de repreender, né, esse desejo, essa busca incessante de Tomé, a palavra menciona que o Senhor Jesus ele chega, põe aqui o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas seja crente, coloca aqui a sua mão e vê de fato que o que aconteceu, o que de fato aconteceu, o que de fato eu estou vivendo. Agora, pastor Tiago, eu observo dentro daquilo que você falou que Tomé, ele não se contentava em simplesmente viver de ouvir as experiências dos outros, ele queria viver a sua própria experiência. E outro ponto que foi observado que Tomé, ele não carregava dúvidas, a dúvida que ele tinha, ele perguntava. E ele não tinha ninguém melhor do que Jesus. O mestre estava com ele. O professor, aquele que estava ali para ensinar esse seu ministério terreno. Ele aproveitou justamente essa oportunidade. Isso aqui vai uma lição para nós, né? Precisamos viver a nossa própria experiência. Sempre falamos que a salvação ela é pessoal. Nós não podemos viver da experiência dos outros. E outro ponto também é quando nós temos dúvidas, nada melhor do que perguntarmos àqueles que estão conosco. Temos aqui os pastores nas igrejas, que têm toda a liberdade e atenção para com as ovelhas. Importante é os irmãos, quando estão com dúvidas, eles não carregarem as dúvidas, porque a dúvida muitas vezes acarreta dúvidas, incertezas, e Tomé, tropeços na fé. E Tomé não tinha essa preocupação de perguntar, né? E você veja bem, o impressionante, né? Quando o Cristo ressurreto, ele se revela ali naquele cenário, né? Nasce ali um encontro e também mais uma declaração que é muito profunda, porque Tomé, quando ele toca, quando ele vê, ele declara: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que ali era verdadeiramente o Filho de Deus, que ali verdadeiramente era o Cristo, né? E desta forma é assim que a noiva, ela reconhece o seu noivo, com entrega, né? Com um coração sincero, né? Não é um espanto carnal, mas sim algo da alma, algo que faz com que
traga uma sensibilidade diante da presença do Senhor, né? E são lições, pastor Marcos, muito importantes que Tomé traz para a gente, né? Como o senhor coloca, né? O Senhor, ele não rejeita as dúvidas sinceras. O Senhor não rejeita a sinceridade do coração, né? O homem que ele é sincero, que ele busca, né? A dúvida que nasce do desejo de conhecer a revelação, de levar a revelação, né? A dúvida que nasce do desejo de não se afastar, de permanecer próximo do Senhor Jesus. E Tomé, ele tinha sede, né? E o Espírito Santo, ele responde quem tem sede. O Espírito Santo, ele responde com fogo, né? A palavra, a doutrina que emerge da palavra, ela nos responde todas as coisas. Nada está oculto aos nossos olhos, né? Um outro ponto importante, a fé madura, ela nasce da onde? Ela nasce dos encontros reais, né? Então, Tomé, ele teve um encontro real. Quem anda apenas por informação, por experiências de outros, né? Por aquilo que ouviu falar, fatidicamente pode chegar ao desânimo, mas quem anda por revelação permanece. Quem anda pelo verdadeiro encontro permanece de pé. E a igreja, nessa última hora, ela caminha por revelação. Ela caminha pelo encontro real que ela teve com Cristo Jesus e caminha com base no Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, ele firmando, né, consolidando aquela igreja primitiva, ele continua como sendo um marco, como sendo um balizador que direciona as nossas vidas. É o que a palavra menciona no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Pelo ouvir de quê? O ouvir da palavra de Deus, né? Um outro ponto importante, a transparência é melhor do que a religiosidade superficial, do que viver de algo superficial. E Tomé, ele não fingiu, Tomé, ele não simulou, Tomé, ele foi transparente. Foi sincero. Sincero. Ele não disfarçou aquilo que ele tinha como dúvida e aquilo que ele vivia. Ele, de fato, meu querido, ele abriu o coração e Jesus abriu para ele as marcas, mostrou as marcas da cruz para ele e fez com que ele teve a experiência que o marcasse. Agora, outra lição que Tomé tem a nos ensinar é que Tomé, ele perdeu a primeira aparição de Cristo após a ressurreição. Ou seja, Tomé, ele não estava presente quando Jesus apareceu ali aos seus discípulos. Nós vemos que a ausência dele ali lhe custou uma das suas maiores experiências, que era ver um Jesus que havia ressuscitado. Com isso, nós aprendemos sobre a importância de estarmos vivendo na comunhão da igreja, na comunhão do corpo. Porque nós temos aprendido que nós somos um corpo vivo, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo permanece vivo é porque em nós há a figura do sangue, que é justamente o Espírito Santo agindo. Então, Tomé, quando não estava ali presente, ele perdeu a experiência. E nós observamos que ele teve uma outra oportunidade quando justamente ele esteve diante de um Jesus, e Jesus ali, como o pastor Tiago disse, deu para ele a oportunidade de tocar nas marcas, nas feridas. E nós vemos que hoje a igreja, o homem, na verdade, está diante de um grande privilégio e de uma grande oportunidade de a conhecer um Jesus que está vivo, que fala, que se revela. Só que estamos vivendo um momento da partida da igreja, né? Só que a grande verdade, pastor Marcos, é que quem busca a verdade encontra, né? E como você coloca que Tomé, ele teve uma oportunidade, ele buscou a verdade e ele encontrou a verdade. E a palavra que nos atesta isso, ela está em Mateus capítulo 7, verso 7, que diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Né? A palavra do Senhor, ela nos afirma isso. E essa foi a experiência que este homem, Tomé, Dídimo, né? Ele teve. Né? Uma experiência onde ele buscou e encontrou. Ele encontrou o quê? Ele encontrou a verdade. E a verdade o libertou de todas as dúvidas e da possibilidade de inconstância. A Bíblia não fala de inconstância aqui da vida de Tomé, mas esse encontro, nós não temos dúvida alguma que o livrou de uma possibilidade futura de uma inconstância, né? Marcou a vida dele. E hoje a igreja, ela caminha com base nessas marcas,
né, com base naquilo que vivemos. E por isso que nós somos constantes. A marcha ela é constante, né? Os velhos marcos, os limites, eles são mantidos e tudo isso é preservado por herança em nossos corações. E nós vamos seguindo rumo ao grande dia, que é as bodas do Cordeiro. E Tomé disse: se eu não ver, eu não creio. Ele precisava ver, ele precisava tocar. Mais uma vez falamos da importância de cada um buscar a sua experiência com Deus. O mesmo Jesus que falou com tantos servos do passado, é o mesmo Jesus que quer falar ao seu coração, você que está participando desse programa. Pois bem, falamos sobre Tomé, só que também teve um outro personagem aqui chamado Simão. E esse Simão, a Bíblia coloca uma característica nele, Simão o Zelote. Pastor Tiago, o que temos a aprender com esse Simão que foi também chamado para ser um dos 12? É interessante que Simão o Zelote, ele é conhecido como o discípulo que foi transformado. E quem foi Simão, né? Quem foi esse homem, esse personagem, né? Também conhecido como Simão Cananeu, ou como mencionamos, o Simão Zelote. Ele pertencia a um movimento judaico, né? Que era chamado os Zelotes, que era um grupo judaico político religioso, né? Que defendia a libertação de Israel do domínio romano, do Império Romano, né, que defendia a libertação de Israel desse sistema, que era o sistema romano, né? E a palavra zelote, ela vem de zelo, ou seja, eles tinham um zelo, um cuidado, um amor para com Israel, né, para com o povo judeu, ao passo de defender a saída do povo debaixo desse domínio, né? Então, ele era um discípulo intenso, né? É um discípulo que era politicamente ativo, ele era ativo nas suas ações, né? Teve os seus momentos de destaque, porém ele não tem dentro da palavra falas que são registradas, mas a sua presença ela é extremamente significativa, pois ele é chamado por Jesus, apesar de um passado, de uma vida pregressa, a qual ele teve, mas ele convive então com um grupo, né, com Mateus, que era o cobrador de impostos, alguém que era totalmente oposto, né, o seu perfil, a sua personalidade oposta a ele. E a palavra fala, né, a história ela fala que no cenáculo ele vivia ali, ele esteve ali perseverando em oração, conforme menciona Atos capítulo 1, verso 13. E Simão ele é prova viva, né, de que o evangelho une aquilo que o mundo separa, aquilo que as militâncias, aquilo que talvez um cristianismo, aquilo que talvez os interesses humanos separam. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, ele une, né? E Simão Zelote, ele traz lições importantes, porque mostra que o Senhor Jesus, ele transforma o homem, ele não elimina, ele transforma, ele redireciona a história do homem, ele escreve uma nova história para o homem, né? E o reino de Deus, ele inclui também aquele que vem de contextos extremos, aqueles que vêm de uma vida pregressa, que talvez seja algo complicado, algo que aos olhos humanos não tem solução, mas o reino, o ministério do Senhor Jesus, a transformação, ela inclui esses e traz uma nova história e uma nova forma de vida, né? Nos mostra que Deus ele usa pessoas intensas dentro de um propósito que é um propósito eterno, né? E o evangelho, de fato, ele reconcilia aquilo que é oposto e derruba muros, derruba barreiras que o homem ele constrói para si ou que as diferenças elas constroem. Interessante que, conforme o pastor Tiago disse, Simão ele era zeloso e adepto de um movimento anti-romano. Ou seja, ele lutava por uma causa. E hoje nós também estamos diante de uma grande luta. Só que essa luta é uma luta espiritual. E nós só seremos vitoriosos se nós usarmos também recursos espirituais. A nossa luta, diz a Bíblia, que não é contra carne ou sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Então, para vencermos, para avançarmos,
é necessário nós estarmos ouvindo a voz do Espírito, não é isso, pastor Tiago? Justamente. Quando nós pegamos, podemos fazer um quadro comparativo, um paralelo, né, entre Tomé e Simão Zelote, nós vamos ver aspectos totalmente dissociativos, diversos, né, entre um e o outro, a começar, por exemplo, pelo temperamento, né? Quando nós falamos do temperamento de Tomé, como mencionamos lá no início, Tomé ele era o quê? Ele era emotivo, ele era racional, ele era sincero. Aí quando nós vamos em Simão, o Zelote, nós vamos observar um temperamento que ele era intenso, disciplinado e algo que era radical, né? Era duro nas suas palavras e radical nas suas ações, por zelo, conforme o senhor bem coloca, né? A luta principal, todos nós travamos uma luta interna, né? A luta de Tomé era uma luta interna, era relacionada às dúvidas, era a necessidade de ver para crer, de colocar a mão, né? de conhecer as marcas de perto. Mas quando nós pegamos Simão Zelote, era uma dúvida, era uma luta que era algo externo, que era algo que não estava dentro dele, mas era algo que era, de repente, a sua forma de vida e aquilo que ele viveu, as marcas que ele carregava consigo, né? Como mencionamos, né, Tomé, ele precisava ver para crer, mas Simão, ele precisava submeter a paixão de Cristo, ao amor do Senhor Jesus, a viver como nova criatura em Cristo Jesus. E nós vamos observar que ambos eles foram transformados, né? Enquanto Tomé, ele vive um momento de transformação das incertezas, né? E vive depois ali aquele momento de declaração que é muito importante e que é muito forte, né? Senhor meu e Deus meu, como nós mencionamos há um tempo atrás, Simão, o Zelote, ele vem talvez de um extremismo, e quando nós falamos de extremismo aqui é viver de fato na extremidade, é viver afinco aquilo que acredita, a viver a unidade em Cristo, a viver o corpo de Cristo, a viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou em seu ministério, né? E ambos eles têm uma contribuição que é muito relevante, né? Porque enquanto Tomé ele tem uma confissão de fé, uma contribuição profunda de uma confissão de fé, Simão, o Zelote, ele tem um testemunho de transformação e de reconciliação. E nós vemos então duas extremidades ou duas posturas do ser humano que não foram vencidas, pastor Marcos, com aquilo que era deles. Não foram vencidos com as armas desta vida, talvez com uma formação acadêmica, com recursos humanos, né? Conforme a gente costuma dizer que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Não foram vencidos com isso, foram vencidos pelo amor de Cristo, foram vencidos pelo sacrifício da cruz, foram vencidos pela mensagem que o Senhor Jesus ele deixou em seu ministério terreno, né? E a verdade é, aquele que busca a revelação, ele encontra a resposta. E Jesus ele tocou os dois e mudou o destino de ambos. E no caso de Zelote, pastor Tiago, nós observamos que a fé verdadeira, a fé genuína, ela não é gerada pela força, pela razão, mas é uma operação do Espírito Santo. Ela vem de dentro para fora. Ela vem pela graça. Pela graça. Então, meus amados, estamos concluindo aqui uma série onde abordamos os 12 apóstolos de Jesus. Você que por acaso perdeu um dos episódios passados, nós temos ali no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube toda a relação desses programas. É importante que você depois dê continuidade a esse estudo, leia, participe, ouça, medite na palavra de Deus, porque cremos que Deus ele continuará falando ao seu coração. Queremos desejar assim a todos a paz do Senhor Jesus.